É isso aí, torcida do Mengão. Bora para as últimas notícias do Malvadão. Mengão que se classificou aí no campeonato carioca. Eliminou o Foguinho, né? Foguinho que virou freguês de todo mundo este ano. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 16/2, trazendo todas as informações e notícias do Mengão. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte chegando em dia de folia para o torcedor do Flamengo. Venceu o clássico, eliminou o Botafogo e está na semifinal do Carioca. O Lucas Paquetá fez o primeiro gol dele nessa volta ao futebol brasileiro. Rolou dancinha do Paquetá, claro, aquela energia renovada para começar a decidir a Recopa na quinta-feira contra o Lanús da Argentina. Vamos ver então como é que foi o jogo, só que no ritmo de uma parceria que fez história no samba. Eu tô falando de Bete Carvalho e Jorge Aragão. Olha, por favor, do alto de sua liderança, autorize o torcedor do Flamengo a brincar o restante do carnaval. Ah, sem dúvida, pessoal. Desfruta, aproveita esse clima de carnaval do Rio de Janeiro. Vamos falar de um clássico? Vou festejar. Em tempos de Carnaval. Essa toca em cada esquina. Tá na boca do povo. Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora. Vais me pagar, pode chorar. Pode chorar. Essa tem tudo a ver com futebol. Quem é que cantava essa música? Bete Carvalho. O botafoguense roxa. E quem escreveu Foram 3 compositores. E o mais famoso deles? Jorge Aragão. Jorge Aragão, flamenguista. um samba que foi parar nas arquibancadas. Porque a letra é pura provocação. Você vai festejar o sofrer da outra pessoa. É, mais ou menos, né? Alguém tem que chorar e o outro vai sorrir, né? Ai, não se pode cantar toda hora, não. Dizer que a música é cantada geralmente no final do jogo, né? A gente tá ganhando. Corta pro fim do clássico de hoje. Porque Paquetá desencantou, fez o primeiro gol depois do retorno. Bruno Henrique pro Paquetá, chapada, perna esquerda na bochecha da rede no cantinho. Garoto deixou o Brasil, ele está de volta. Cara, muito feliz, todos sabem que eu tava um pouco ansioso para marcar meu primeiro gol. O Botafogo reclamou de falta de Vitão. Eu acho que foi falta no Matheus Martins, ele realmente errou o domínio porque foi empurrado. Matheus poderia ter empatado. Cara a cara, mandou para fora. Ele tentou dar aquele bico, aquela injeção na bola, tirou demais e saiu. O empate veio no segundo tempo, com Barbosa de cabeça. A bola acabou encobrindo, ele tentou trocar a mão e morreu no fundo do gol. Mas no fim, Pulgar tentou 2 vezes para fazer o da vitória. O Neto pegou, mas devolveu. Pulgar 2 vezes de cabeça, bola pro fundo do gol, o Flamengo tá à frente. Segundo jogo seguido que o goleiro Neto espalma a bola pro adversário. Segundo jogo seguido do volante Pulgar fazendo gol. Começou a fazer gol, tomara que não pare nunca mais. Logo depois, Paquetá deu a ordem. Ei, acabou o jogo. Acabou o jogo. Não adiantou o zagueiro Barbosa virar centroavante, nem o goleiro Neto ir pro ataque. O Fla segurou, tá nas semifinais. Botafogo eliminado. Se serve de consolo, o Cariocão é que nem carnaval. Ano que vem tem mais. Vou festejar, o seu sofrer, o seu penar. Festejaremos um carnaval incrível. Tchau, Botafogo. E a galera do Botafogo tá na bronca, claro. Já são 5 derrotas seguidas. E para irritar ainda mais o torcedor aqui, 4 delas foram em clássicos. E quarta-feira já tem jogo de Libertadores, hein? Botafogo e Nacional Potosí lá na altitude da Bolívia. Primeiro mata-mata em busca da vaga na fase de grupos. Agora, hoje tem Fluminense e Bangu, valendo vaga na...
Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora para as últimas notícias e informações do Flamengo. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as informações e notícias do Malvadão. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene, setorista aí do Malvadão, que traz todos os dias as notícias do Flamengo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Vamos para as informações. Galera, publiquei mais cedo aí, ó, parcial de ingressos vendidos para Botafogo e Flamengo deste domingo no Newton Santos às 5h30 da tarde pelas quartas de final do Carioca. Segundo informações passadas à diretoria do Flamengo, um pouco mais de 8.000 bilhetes foram vendidos, sendo cerca de 5.000 para o lado rubro-negro e 3.000 para o lado alvinegro. Vale lembrar que o clássico terá estádio com torcida dividida, 50-50, porque geralmente jogos lá entre Flamengo e Botafogo, a carga de ingressos é 90-10, 90 para a torcida do Botafogo como mandante e 10% para a torcida do Flamengo como visitante. Mas, pelo regulamento do Campeonato Carioca, esse jogo tem que ser 50-50. E lembrando, quartas de final não é mata-mata, é só mata, é só um jogo. Semifinal, mata-mata, 2 jogos, e a final, um jogo só. É isso mesmo, tá? Loucuras do Campeonato Carioca. E para esse jogo, o técnico Felipe Luiz provavelmente não terá De La Cruz por conta da grama sintética. A gente sabe que o De La Cruz é um jogador que requer um pouco mais de cuidado por conta dos problemas crônicos que ele tem no joelho. Então, por ser uma grama sintética, a tendência é que ele seja preservado desse duelo e fique à disposição novamente no jogo de quinta-feira pela Recopa Sul-Americana, lá na Argentina, jogo de ida. E o jogo de volta é na outra quinta, dia 26, no Maracanã. Inclusive, os ingressos já foram até colocados à venda aí. Em breve vou trazer a parcial. Luiz Araújo está de volta, treinando normalmente, vai ser relacionado. Ele não entra em campo desde o dia 25 de janeiro, quando o Flamengo perdeu para o Fluminense. Chegou a ser relacionado no dia 1º de fevereiro, na Supercopa contra o Corinthians, mas não entrou em campo. Ou seja, amanhã, dia do jogo contra o Botafogo, ele vai completar 20 dias sem entrar em campo. Então, é um jogador que teoricamente está apto, tá? Eu particularmente gosto demais do futebol do Luiz Araújo. Inclusive, o BAP foi quem vetou a saída do Luiz Araújo. O presidente do Flamengo vetou, falou, ó, esquece, não há motivos para negociarmos o Luiz Araújo agora, ainda mais para um Atlético Mineiro. E eu não estou dizendo que teve negociação, que chegou perto disso, não. Na verdade, foi uma ordem até de cima. Assim, o BAP virou e falou, cara, esquece, a gente não vai nem conversar. Ainda mais os valores que estavam sendo noticiados aí, que o Atlético Mineiro iria pagar, né, 7 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus, 10 milhões de gente. Assim, o Flamengo não está passando fome, o Flamengo não precisa negociar um jogador da importância do Luiz Araújo, que na minha concepção, depois do Pedro, é o melhor jogador que finaliza no setor ofensivo do Flamengo. Eu não coloco o Arrascaeta, porque o Arrascaeta, assim, é meia, né? Mas dos atacantes, depois do Pedro, para mim, o Luiz Araújo é o que melhor finaliza, embora seja pouco aproveitado. E muita gente anda dizendo que ele está insatisfeito. Que bom que ele está insatisfeito. Eu não suporto jogador de futebol que tem comodismo, que aceita demais o banco de reservas. Não estou falando isso por ser jogador do Flamengo, qualquer equipe. Eu acho que um jogador de futebol ele tem que estar incomodado de estar na reserva e não estar jogando. Eu fico feliz de saber que o Luiz Araújo está insatisfeito, que ele quer mais chances em campo. Vai ser relacionado. Se vai entrar ou não, é uma outra história. Vamos falar agora de mercado da bola, porque o Flamengo anda fazendo movimentos bem interessantes no mercado para reforçar o Sub-20, mas pensando não a longo prazo, mas a curto prazo para o elenco profissional. Eu vou pegar um exemplo aí recentemente, o Ramires, lateral esquerdo do Mirassol, muito bom jogador, último ano de Sub-20. Ano que vem, 2027, ele vai ser promovido ao elenco profissional e provavelmente ficará à disposição do treinador. Não sei se vai ser Felipe Luiz, mas enfim, a ideia é mantê-lo para 2027 no elenco profissional. Recentemente, o Flamengo contratou Josmar, um atacante de apenas 17 anos, inclusive é o jogador mais jovem a fazer gol na Série B com a camisa do Avaí.
já estava no elenco profissional do Avaí e ele chegou, foi contratado para reforçar o Sub-20, pensando em um futuro próximo no elenco profissional. E agora o Flamengo contratou Juan Sayago, um meia argentino do River Plate, 18 anos, só que esse foi por empréstimo. E aí eu vou explicar para vocês por que foi um empréstimo, mesmo sendo uma promessa argentina. Por quê? Recentemente a gente pôde ver alguns jogadores, nos últimos anos, estrangeiros contratados, com o Flamengo comprando 50% de percentual, pegando o jogador em definitivo. O que acontecia? O jogador não se adaptava ao Brasil e, gente, assim, vocês acham que é fácil? Ah, porque é jogador de futebol, tem dinheiro fácil, é fácil se adaptar. Não, cara, não é fácil se adaptar. Não é porque ele é bom jogador que ele vai se adaptar rapidamente. Eu já tive a oportunidade de ler um livro chamado A Bola Não Entra Por Acaso. Nesse livro eles contam o sucesso da gestão do Barcelona quando eles contratam o Ronaldinho Gaúcho. Na ocasião, o Ronaldinho Gaúcho chega para substituir o Riquelme. E o Riquelme era um jogador absurdo e não se adaptou à cidade. Enfim, tem bastidores lá e tal, não se adaptou. Eu estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem que o Riquelme não se adaptou a uma cidade. Depois ele foi até para o Vila Real e acabou se destacando. Mas enfim, é só um exemplo. É normal isso acontecer. E acontecia bastante no Flamengo quando o Flamengo contratava essas jovens promessas de países aqui do futebol sul-americano e acabava não dando certo e o Flamengo investia sem retorno. No caso do Juan Sayago, o que o Flamengo fez? Pegou por empréstimo com uma opção de compra de $1 milhão só por 50% desse jogador. Gente, um meia. Se ele performar, o Flamengo vai comprar, vai ser dono de 50% desse jogador por só R$5 milhões. E se o Flamengo for vender, pelo menos o triplo vai conseguir. Só de vestir a camisa do Flamengo, ele já super se valoriza. Então, o movimento que o Flamengo anda fazendo, pensando na categoria de base agora, mas em um curto prazo no elenco profissional, para mim é perfeito. Dispensou um monte de jogador, não precisa ter custo elevado com categoria de base. Categoria de base, sub-20, beleza, é muito bom ganhar título. Mas acho que o objetivo principal é revelar grandes jogadores para ajudar o elenco profissional ou até mesmo serem vendidos. E aí o Flamengo, o clube, ter muita receita. O Palmeiras tem muito sucesso com isso, cara. O Palmeiras está fazendo um trabalho absurdo com a categoria de base. Pega aí quantos jogadores eles já não revelaram e venderam. Olha a quantidade de dinheiro que o Palmeiras teve aí com venda de jovens promessas. Então, o Flamengo está fazendo certo. Inclusive, recentemente, tentou a contratação de Kensani, que é um absurdo de jogador do Curitiba, 17 anos, mas poderia facilmente hoje vestir a camisa do Flamengo e estar no elenco profissional. Não tem dúvida disso. Quem assiste aos jogos vai ter a mesma opinião que eu. É um cara extremamente alto, forte, ele chega muito bem ao ataque, tem uma boa jogada aérea, chuta muito bem, tem uma finalização muito boa de fora da área. Então, cara, é um jogador que se o Flamengo contratasse, nossa, seria um baita reforço. Mas eu acho muito difícil o Curitiba abrir mão desse jogador, porque de fato é uma joia mesmo. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para as últimas notícias. Pessoal, o Flamengo se classifica com o dedo de Felipe Luiz e pega embalo em busca de mais um tri carioca. Escolhas do técnico Vitão e Paquetá de volante são decisivos nos gols da vitória sobre o Botafogo. Seja você fã ou hater de Felipe Luiz, no Flamengo é preciso reconhecer: o técnico mais acertou do que errou nas suas escolhas contra o Botafogo e teve participação direta na vitória por 2-1 no Newton Santos, resultado que classificou o time no último domingo para a semifinal do Campeonato Carioca, embora a evolução apresentada ainda seja pequena. Vamos começar pela escalação. Em um campo difícil de jogar por causa da grama sintética e em semana de início da disputa pelo título da Recopa Sul-Americana, o treinador optou por um time muito mesclado e com jogadores mais leves para pressionar a saída de bola do Botafogo. Com isso, Arrascaeta e Pedro ficaram no banco. Na defesa, Felipe foi inteligente ao analisar o adversário. O ponta uruguaio Villalba, que estreou nesta semana no Botafogo, tem muita velocidade e seria uma ingrata missão para qualquer um marcá-lo, mas Ayrton Lucas neste momento está fisicamente mais preparado do que Alexandro para a correria. Ainda assim, ele teve dificuldades no duelo, mas contou com a ajuda
e no geral se saiu bem. A ajuda no caso foi de Samuel Lino, e aí entra outra escolha acertada do técnico. É óbvio que Cebolinha vive um momento melhor neste início de 2026 e merece ser titular na ponta esquerda, mas no quesito recomposição defensiva, o seu concorrente aparenta ter mais resistência para ficar subindo e descendo. E ele foi importante ao dobrar a marcação com Ayrton Lucas em Villalba, só que cansou e não conseguiu manter o ritmo no segundo tempo e Felipe tirou antes dos 15 minutos. No meio, o recuo de Paquetá para o segundo volante também deu certo, jogando de frente e com mais liberdade ajudou na marcação e ainda apareceu no ataque para fazer o primeiro gol rubro-negro. Na reta final ainda atuou improvisado como falso 9 e fez infiltração no cruzamento que gerou o escanteio do gol. Na cobrança, Vitão subiu na primeira trave e fez o desvio que deixou o Pulgar cara a cara com o goleiro Neto. O zagueiro foi outra escolha do técnico na escalação titular. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Valeu!